E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, não há nada. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar. Boa noite, meu povo. Glória a Deus. Samuel Ribeiro de Oliveira, Jéssica Guimarães, Israel Alves. Ó, Israel acabou de chegar. Deus abençoe, Israel. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Manuela Rodrigues. Ó, o professor Cícero aí, ó. Paz do Senhor, professor Cícero. Deus abençoe sua vida, varão. Bento Alves acabou de chegar. Wanderson Caetano, Deus abençoe. João Maria Antunes, glória a Jesus, sejam bem-vindos. MF, Deus abençoe. José Newton, glória a Jesus. Israel está dizendo a paz do Senhor, pastor Marcos. Amém, Israel, Deus te abençoe, filho. Glória a Deus. Quem mais? Neiva, Deus abençoe, Neiva. Deus abençoe, Nildo. Glória a Deus. O Nildo já é carteirinha carimbada aqui já. Seja bem-vindo, Nildo. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Pessoal, todos vocês já estão inscritos. Se não estiverem inscritos, vão lá e se inscrevam no meu canal, tá bom? João da Silva Pereira, João da Silva Pereira, Deus abençoe. Maria Carmoria. Ah, eu não entendi. Mas amém. Deus abençoe, Maria. Rafael, acabou de chegar. Deus abençoe, Rafael. O Anderson está dizendo, o Wanderson Caetano está dizendo, eu preciso o quê? Oração pelo meu casamento, estamos separados. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Wanderson Caetano. Segundo ele está separado no seu relacionamento, ali no seu casamento. Pedimos a tua bênção, a tua ajuda, a tua intervenção. Em nome de Jesus, entra com providência, traga cura, libertação e vitória sobre esse relacionamento, Pai. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, Wanderson, Deus abençoe, viu? Deus vai agir aí na sua vida, ok? Iane Souza, Deus abençoe. Juliano, Deus abençoe, seja bem-vindo. Miriam Costa Ferreira, o nome da minha esposa é Michele, amém. Deus abençoe, Wanderson, já oramos, Deus vai entrar com providência. Silvana da Silva, Deus abençoe. Antônia, seja bem-vindo. Ele está dizendo eu creio, amém, toma posse. Glória a Deus. Maria Cibete Gonçalves, Matheus Henrique, Lurdinha, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Você que ainda não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da Comunidade Evangélica Cristo Esperança de Campinas, São Paulo. Nós vamos juntos aí até as 8 horas, tá bom? Oração de libertação para o filho Clebson, Lurdinha. Pai, nós oramos nesse momento pelo Clebson, filho da Lurdinha, que está enfrentando problema com drogas. Clamamos, meu Pai, pelo teu socorro, pela tua ajuda. Só a tua ajuda, só a tua mão pode livrar uma pessoa das drogas. Então nós pedimos que o Senhor venha na vida do Clebson, rebentando todas as correntes, quebrando todo o poder do diabo e tirando o teu filho, meu Pai, dessas trevas, Pai. No nome do Senhor, nós profetizamos a libertação, o milagre sobre a vida do Clebson, Pai, em nome de Jesus. Amém, Lourdinha? Deus abençoe, viu? Glória a Deus, a Lourdinha começou a me seguir. Você faça igual a Lourdinha fez, vai lá e começa a me seguir também. Raimundo começou a me seguir também. Obrigado, Raimundo. Deus abençoe sua vida, viu? Queridos, é assim, quanto mais pessoas nos seguir, mais longe nós estaremos chegando. Essa é a palavra, tá bom? E se você puder me ajudar mais ainda, pega e manda esse link para todo mundo da sua rede, para que venham mais pessoas estar conosco nessa noite, porque eu estou aqui numa série falando sobre que a salvação de Deus é para todos. E o tema de hoje é o amor de Deus que resgata o pecador. Pastor Walter Paes, Deus abençoe. Pastor Walter, fala para mim aí qual é a cidade que você mora. Aliás, não só o pastor, mas todos vocês, querido. O pastor fala para mim a igreja, o nome da igreja, tá bom?
A Ludinha está dizendo amém, agradeço a oração. Obrigado, Ludinha, Deus abençoe. Estamos aí para fazer esse trabalho espiritual. Deus nos chamou para pregar a palavra e para orar pelas pessoas. E eu estou aqui fazendo esse trabalho e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Nós tivemos uma experiência agora recente, muito recente mesmo, foi ontem. Nós fomos fazer uma visita para uma irmã lá no hospital e foi eu e o marido dela. Chegando lá, ela, coitada, sofrendo muito porque estava ali naquele processo, tomando soro, tomando aquelas injeções, até chorando às vezes ali, e eu me condui muito, porque eu senti muita dor ali no coração de vê-la daquela forma. Então nós fizemos um desafio ali e oramos, porque ela disse que, segundo o médico, ela só podia sair do hospital depois que ela fizesse uma cirurgia, porque ela está com uma inflamação no intestino. Parece que uma quantidade pequena de pus no intestino, e por conta disso ela tem uma inflamação e ela não pode sair, não podia sair do hospital. E ela pedindo para Deus tirá-la dali. E nós oramos e dissemos assim: Deus, porque eles tinham que fazer a cirurgia para ela poder sair. Tá? Sem a cirurgia ela não podia sair. E aí nós oramos e dizemos assim: Deus, toca e faz essa cirurgia agora, em nome de Jesus. Nós oramos, eu, ela, o esposo dela, nós oramos ali, pegamos nas mãos e declaramos dentro daquela sala, dentro daquele quarto. E naquele momento a gente orou e veio embora e tal. Quando foi, isso foi mais ou menos às 3, 4 horas da tarde. Quando foi lá para as 19 horas, o médico ligou para o marido dela dizendo que não ia mais fazer a cirurgia e que hoje de manhã ela estaria liberada. E ela já está na casa dela hoje. Dá para acreditar num negócio desse, queridos? Isso aqui é Deus, amado. Nosso Deus é tremendo, nosso Deus é poderoso. Às vezes a gente não tem noção do que uma oração pode fazer. Amém? A oração pode mudar tudo, mudar todo o curso de uma história. Nós temos que crer. Amém? Glória a Deus. Ore por minha mãe, muitas dores nas costas. Antônia Alves da Silva. Pai, nós oramos nesse momento pela Antônia Alves da Silva e repreendemos todas as dores na costa da tua filha. Declaramos a cura, a libertação sobre a vida dela. Proclamamos nesta noite, meu Pai, em nome do Senhor, que a bênção e a vitória do Senhor já está estabelecida na vida da tua serva. Profetizamos o milagre em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Mais alguém aqui? Vamos ver aqui. Nerci Bombeira Civil. Eu acho que a Nerci já teve aqui alguma vez, porque eu lembro de uma bombeira que eu falei sobre o nome dela aqui, né? Nerci, Deus abençoe sua vida, tá? Se não for você, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve, tá? Pra gente estar junto aí sempre, porque toda segunda, quarta e sexta eu tô aqui trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações, tá bom? Deus abençoe, Nerci, Deus abençoe a Lurdinha, Deus abençoe a Isélia Oliveira, glória a Deus, 818, Deus abençoe tua vida. Das Dores Carvalho, Deus abençoe, acabou de chegar. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Você que não é inscrito ainda, vai lá e se inscreve. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o Pastor Marcos, aqui da Comunidade Evangélica Cristo e Esperança de Campinas, São Paulo. E a gente vai junto aí até provavelmente aí umas 5, 7 para as 8, que eu tenho uma reunião hoje na igreja, então eu tenho que sair correndo daqui. Mas nós vamos estar juntos aí, tá bom? Rebeca Sanches Almeida, Cristiane Honorato Oliveira, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, porque hoje é noite de bênção. Se você é desviado do caminho do Senhor, atenta para essa palavra. Se você está paralisado, deixou de ir para a igreja, deixou de buscar Deus, atenta para essa palavra. Se você está firme buscando o Senhor, atenta para essa palavra, porque hoje Deus com certeza vai falar com você. Camila da Silva, Deus abençoe, seja bem-vinda, glória a Deus. João da Silva está dizendo, ora... já orei já orei para Antônia Alves da Silva, já orei, glória a Deus, amém. Quem mais aqui acabou de chegar? Naufal acabou de chegar, glória a Jesus. O Evelyn acabou de chegar também. Boni, glória a Jesus. Não está subindo aqui o TikTok, deixa eu ver. Maravilha. Queridos, então é isso, tá? Se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve rapidamente para nós ficarmos juntos sempre aí, trazendo a palavra do Senhor para o seu coração. Amém? Vamos entrar na palavra de hoje então? Vou baixar aqui um pouquinho o louvor para não atrapalhar depois os nossos cortes, né, que nós fazemos aí para lançar tanto no TikTok quanto no Kawaii. Também nós lançamos lá no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá? Então vamos lá, queridos. Vou falar hoje sobre o amor de Deus que resgata o pecador. Nós estamos falando sobre que a salvação de Deus é para todos, e hoje eu quero falar sobre o amor de Deus que resgata o pecador. E começando então em 1 João 4,19, diz que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro, deixando bem claro que toda iniciativa de salvação,
todo o projeto de salvação não nasceu no homem, não nasceu na terra, mas nasceu no próprio coração de Deus para trazer os seus filhos para ele. Tá? E por isso que a Bíblia mostra, deixa bem claro que há um resgate. Deus então vem para nos resgatar. Nós precisamos entender o que significa essa palavra resgate, porque isso é que vai mostrar para nós o quanto Deus nos ama e o quanto Deus ele está empenhado, tá, em buscar cada um de nós de volta. Tá, ok? A salvação nasce do amor. João 3,16 deixa claro isso aí, é clássico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a Bíblia mostra, deixa bem claro que Deus empenhou muitas coisas nessa salvação. E uma das coisas grandes que Deus empenhou nisso foi o seu próprio Filho, que a Bíblia diz que nem o seu próprio Filho poupou, deixando claro que havia uma moeda muito poderosa no céu para resgatar as nossas vidas. Nada nesse mundo poderia resgatar nossas vidas. Nada nesse mundo poderia pagar o preço do pecado. Nada nesse mundo poderia nos redimir. Mas havia uma moeda celestial que tinha o poder de fazer isso. E essa moeda se chama Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi mandado por Deus tão somente para pagar o preço do nosso pecado. E tudo isso foi feito por amor. Tá? Então Deus te amou primeiro, Deus me amou primeiro, Deus nos amou primeiro. O fato de nós servirmos a Deus hoje deixa muito claro isso, que se não fosse o amor de Deus, se não fosse as misericórdias do Senhor, se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui. Por isso que o cristão precisa valorizar o fato dele ser chamado para a graça, dele estar diante do Senhor, porque é algo espiritual, é algo sobrenatural. Tem a parte que, como eu disse a quarta-feira, eu falei sobre a conversão verdadeira. A conversão é um ato nosso. Nós precisamos nos converter. Porém, todo o trabalho de salvação foi feito por Deus. E até a arte de convencer, que Deus então libera o seu Espírito para fazer. Então nós temos a salvação dada por Deus, nós temos todo o trabalho de convencimento do Espírito Santo. E para nós então resta o quê? Tão somente nos converter, reconhecendo o papel e o trabalho que Deus tem por nós, ok? Neto Paixão está dizendo, peço oração, Pai, nós oramos nesse momento pela vida de Neto Paixão, pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, não entendemos nem sabemos quais são as dificuldades e luta que o teu filho está passando, mas cremos que se ele pedir oração, porque ele está realmente carente, por isso nós clamamos por tua ajuda, por teu socorro, clamamos, meu Pai, por uma porta aberta, por um milagre, ó Deus, em nome de Jesus, entra com providência na vida do teu servo, porque nós declaramos sobre ele a bênção nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Neto? Deus abençoe sua vida, tá? Então, a Bíblia deixa bem claro que Deus empenhou o seu amor, e juntamente com o seu amor, ele empenhou aquilo que era mais precioso no céu, que era o seu próprio Filho, que é Jesus Cristo. E é por isso que nós não podemos desvalorizar o trabalho de Deus, nós não podemos desvalorizar a obra de Deus. É tão profunda a obra de Deus que o próprio Jesus diz que a obra de Deus é essa, que reconheçam, tá entendendo? Que Jesus Cristo, ele foi enviado por Deus para a salvação dos nossos pecados. Essa é a grande obra de Deus. Sem Jesus Cristo não há salvação. Sem Jesus Cristo não há remissão de pecado. Sem o sangue derramado não há como nós ficarmos limpos diante do Senhor. Tá? Não são por méritos nem por obras de ninguém. O próprio Efésio, Paulo fala para os irmãos lá de Éfeso que não é nem por obras, tá? Para que ninguém se glorie, mas é tão somente a graça de Deus. Deus nos deu isso e você precisa reconhecer e valorizar isso, porque um dia, quando nós entrarmos na eternidade, as pessoas que rejeitaram a graça, que rejeitaram a salvação, elas vão olhar para trás e dizer, puxa, por que eu fiz isso? Porque na eternidade, a Bíblia diz que sem Deus vai ser pranto, vai ser choro e vai ser ranger de dentes. Mas com Cristo nós teremos vida eterna. Então nessa noite toma posse desta palavra. Amém, Jesus? O amor de Deus ele é imutável. Deus ele não muda. Malaquias 3,6. Porque eu, Senhor, não mudo. Deus deixa claro, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está escrito em Hebreus. Ele é o mesmo Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o Deus do Velho Testamento, ele era muito estranho, ele era muito bravo, ele era muito isso, muito aquilo. Agora, o Deus do Novo Testamento, que manifestou na pessoa de Jesus, já é mais brando, já é mais... Não, se você pegar com toda a contraposição de Jesus em relação à lei mosaica, você vai ver que Jesus é muito mais severo. Ele é muito mais severo, porque em Moisés só eram julgados os atos praticados.
E com Jesus, não. Jesus, ele julga até mesmo o nosso pensamento. Então é muito mais profunda. A lei vinda de Jesus é muito mais profunda do que a lei mosaica. Quer dizer, é muito mais fácil você cumprir a lei de Moisés do que você cumprir a lei de Jesus. Só há uma forma de você cumprir a lei de Jesus, entregando a sua vida para ele e tomando posse da lei que ele cumpriu para você. Porque ninguém consegue cumprir a lei, seja tanto a lei do Velho Testamento, quanto a própria lei que Jesus estabeleceu, que percrusta aí a nossa alma, o nosso coração. Nenhum homem consegue sair ileso disso. E é por isso que nós precisamos dele. É por isso que nós estamos firmados nele, porque sem o sangue dele não há quem passe debaixo desse crivo. Não há ninguém que consiga entrar no céu. Todos nós estamos perdidos sem Jesus. Por isso que você precisa entender isso nessa noite. Amém? Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38, 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida nos poderá separar do amor de Deus. Nada pode. Nada, nada, nada. Mas e se você quiser se separar? Aí é a decisão que você tem. Mas nada. Diabo não faz. Né? Mundo não separa. Entendeu? Morte não separa. Nada nesse mundo separa. A menos que você não queira continuar se beneficiando desse amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é muito forte. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. O amor de Deus nos alcança mesmo no pecado. Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou que você mudasse. Ele não esperou que você deixasse de fumar, deixasse de roubar, deixasse de mentir, deixasse de prostituir, deixasse de adulterar para morrer por você. Não, ele morreu por nós quando a humanidade nem tinha ainda entendimento do que era pecado. Praticava, recebia suas culpas, suas sentenças, né? Mas sem saber, muitas vezes, por que estava vindo essas sentenças tão duras. Né? Hoje não, hoje é esclarecido. Tá? Que o que você semeia, você colhe. Então hoje não tem mais ninguém enganado nesse mundo, porque Jesus veio e mostrou para nós o problema que é o pecado na raça humana. O pecado traz destruição, traz morte, traz tristeza, traz angústia de alma. O pecado traz separação entre nós e Deus. Tudo isso nós entendemos depois que Jesus veio. Antes de Jesus, os gentios não tinham. O judeu ainda tinha uma desculpa, porque eles conheciam a vontade de Deus, então eles sabiam do que era certo e errado. Mas o povo que estava fora daquela esfera de Israel não tinha esse acesso. Mas através de Cristo, todos nós agora temos o acesso e o conhecimento sobre a vontade de Deus. Amém, Jesus? Então, ele morreu por nós. Ele não esperou que você mudasse para morrer. Ele não esperou que a humanidade mudasse para morrer. Não, ele morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. Isso revela o grande amor e o grande projeto de resgate de Deus sobre as nossas vidas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Deixando claro que nada é maior do que o poder do Senhor. Nada. E o diabo, ele fica anos e anos e anos e anos preparando uma cilada, preparando uma cova, preparando um laço para destruir um servo do Senhor. Mas a Bíblia diz que olha só, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. O diabo trabalha anos para destruir uma vida e Deus vem com a graça dele, com a misericórdia dele, com o perdão dele e restaura aquela vida em fração de segundos. Isso deixa muito claro que a graça ela é muito maior, mas muito maior do que todos os tipos de pecados que as pessoas cometem nesse mundo. Por isso, querido, que é muito importante nós valorizarmos o reino de Deus, a palavra do Senhor, a comunhão dos santos, estarmos firmes com o Senhor na sua graça. Por quê? Porque é tudo muito mais poderoso do que qualquer afronta que o inimigo tente fazer com que as pessoas continuem derrotadas, muitas vezes destruído, paralisado, quando na verdade a graça de Deus vem para superabundar sobre tudo isso. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha pecado, se você se entregar para Jesus hoje, se você se colocar diante dele, pedir perdão e confessar o seu pecado de verdade, a graça que vai abundar sobre a vida da sua vida e vai cobrir e vai arrancar todo tipo de pecado da sua alma e você vai sair livre, tá? Livre, vivendo uma nova vida na presença do Senhor, porque esse é o projeto de Deus para cada um de nós.
Porque Deus, ele tem o seu amor poderoso, e com esse amor poderoso ele vem no projeto e no propósito de resgatar o pecador. É um resgate. Lembra daquele filme, O Resgate do Soldado Ryan? Lembra daquele filme? É mais ou menos aquele filme, só que agora no reino espiritual. Deus veio te buscar, Deus veio te levar para casa, Deus veio te trazer para a presença, e ele vai empenhar todas as forças. A Bíblia diz: aquele que nem o seu próprio filho poupou, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Deus já empenhou o mais poderoso dele nesse negócio, e ele não vai abrir mão da sua alma. Ele vai lutar por você, a menos que você não queira, a menos que você desista. Mas nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos daqueles que ficam paralisados. Pelo contrário, a gente avança porque o Senhor nos deu o seu Espírito. E o seu Espírito tem nos levantado para viver uma vida nova na presença dele a cada dia. Amém? Então tome posse nessa noite e não aceite ficar paralisado. Não aceite ficar, vivendo em prol dos seus pecados, em prol daquilo que você cometeu de erro. Mas dobra o seu joelho e confessa ao Senhor. E Ele vai te visitar. E Ele vai agir. Amém? O amor de Deus, ele é paciente com o desviado. Deus, ele não desiste da pessoa caída. Por que Deus tem tanta paciência com o desviado? Porque já está desviado. Já está a um passo das trevas. E tudo que o diabo quer agora é destruir a vida daquela pessoa. Há mais severidade naquele que está na casa do que com o desviado. É mais ou menos o caso do filho pródigo. Quando o filho que estava dentro da casa vê o pai fazendo tudo aquilo para o filho pródigo, ele fica indignado e diz: puxa, mas como? Eu estou aqui, ele saiu. Mas o pai chega e deixa claro para ele: mas esse você está vivo. Ele não, ele estava morto e reviveu. Então há um empenho maior da parte do pai para com o desviado, para mostrar a graça, para trazer, a salvação, para trazer a libertação sobre a vida dessa pessoa. Porque a gente sabe que esse caminho de volta é espinhoso. A gente sabe que esse caminho de volta não é fácil. Né? Os demônios vão se levantar furiosamente para poder impedir com que essa pessoa volte para a casa do Pai. Mas nessa noite, lembra, Deus é paciente com o desviado. Deus não desiste da pessoa caída. 2 Pedro 3,9 diz que o Senhor é longânimo para conosco. O que significa isso? Ele tem paciência. Ele tem paciência com você, porque Ele quer você de volta. Até você entender a chamada, até você entender o propósito, até você entender o que Ele tem para a tua vida, meu Deus do céu, é um trabalho difícil, porque, querendo ou não, a nossa mente nesse mundo, ela se cauteriza muito fácil com o pecado. Ela simplesmente caleja com o mal, e nós nos tornamos insensíveis à vontade de Deus e à sua voz. Mas nesta noite, Deus está falando com você, dizendo: meu filho, minha filha, eu não desisto de você. Eu não desisto da sua vida, não desisto da sua família, não desisto da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Eu não desisto. Eu quero todos vocês na minha presença. É isso que Deus diz para você nessa noite. Porque Ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Deus quer ver arrependimento nesse coração. Deus quer ver lágrimas nesses olhos. Deus quer ver, emoção, transformação de vida. Deus quer ver você realmente tenro e amolecido, tão somente para Ele mudar a tua visão, para Ele mostrar para você que você precisa dEle. Amém? Ele espera o seu retorno com misericórdia. Isaías 55:7 diz: deixai o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Essa é a chamada. Ímpio, deixa o seu caminho de impiedade, se arrependa e se converta ao Senhor, porque Deus vai se compadecer de você. Deus se compadeceu de todos aqueles que clamavam por Ele. O salmista deixa claro que Deus ouvirá o clamor do aflito. Todos aqueles que clamam ao Senhor serão ouvidos, desde que clamem de todo o coração, desde que clamem com a alma, serão ouvidos. Os que não são ouvidos, porque clamam muitas vezes fazendo chacota com Deus, às vezes na dúvida, fazendo, comparações com Deus, não. Mas quando você se coloca diante dele com o coração quebrantado, querendo realmente que ele venha mudar a sua vida, ele se apresenta, querido, imediatamente. Ele trabalha rapidamente, ele sabe do valor que tem uma alma, porque foi o preço do sangue do filho dele que foi derramado. Mas agora muitas pessoas não chegam diante do Senhor aquebrantado, não chegam diante do Senhor de todo o coração, e por isso não recebem
o sim ou o não de Deus, não tem a voz de Deus. E aí as pessoas desistem, porque dizem assim, ali não me ouviu, ele não falou nada comigo, eu clamei, mas ele não falou. E não, não é porque as pessoas não foram de todo o seu coração. Deus quer que você vá a ele de todo o seu coração. A parábola da ovelha perdida revela esse amor. Olha só, ele deixa as 99, em Lucas 15, 4, diz que qual de vós é o homem que possuindo 100 ovelhas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que a encontre. A Bíblia está falando do trabalho de Deus no resgate das almas. Jesus está ilustrando como um pastor ama as suas ovelhas e deixaria 99 no lugar seguro para buscar uma que estava perdida. Da mesma forma, Deus assim também o faz. Deus, ele se preocupa tanto com o pecador, tanto com o perdido, que ele vai levantando vidas, pessoas para falar com ela. Tem uma passagem da Bíblia que chama bastante atenção. Foi o caso de Eli, o sacerdote Eli. Ele estava desviado da casa do Senhor. Ele era sacerdote, mas ele estava desviado. Os filhos dele faziam coisas horríveis lá no templo. E tudo aquilo chegou ao ouvido de Deus, ao coração de Deus. E Deus começou então a tentar resgatar Eli. E ele tentou fazer muitas coisas. Ele levou profeta, ele enviou líderes para falar com ele. Deus deu visão para ele. Tá entendendo? Deus fez de tudo para falar com Eli. Só que Eli continuou surdo, continuou sem visão espiritual. E por conta disso, então veio o juízo. Mas antes de vir o juízo, Deus ele vai fazer algo, ele vai falar algo. É o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Quando Deus fala para Abraão e Abraão começa a interceder, Deus manda os anjos lá para avisar para Ló, para que Ló saísse da cidade. Então Deus sempre tem chance. Quando a mensagem chega em Nínive, a mensagem de Nínive é uma mensagem de sentença de destruição. 40 dias Deus vai destruir a cidade. Essa era a mensagem. Não tinha salvação no pacote. Deus não levou salvação. Deus não levou assim, olha, você vai lá, ô Jonas, e fala para eles que dentro de 40 dias, se eles mudarem, eu posso, quem sabe, pensar em algo melhor. Não, Deus não falou isso. Deus falou assim, vai lá e manda uma sentença. Daqui a 40 dias eu mando fogo. Só que no meio do caminho, o povo se arrependeu, o povo pediu perdão, o povo chorou diante do Senhor, o povo se quebrantou e Deus disse, não vou mais destruir. Você está entendendo? Então é muito importante você entender que antes da destruição, antes de vir o juízo, Deus ele vai tentar resgatar a pessoa de todas as formas. Quando Deus lava as mãos em relação a alguém, é porque realmente não tem mais jeito. Porque aquela pessoa está muito endurecida. Aquela pessoa está muito envolvida com as trevas, que ela não quer realmente ouvir a voz de Deus. Mas que se ela quiser, o resgate de Deus está no projeto. E Deus está empenhando todas as forças para trazer essa pessoa de volta para a presença. Só que ela vai ter que converter. Como eu disse, como eu falei na semana passada sobre a conversão verdadeira. A pessoa vai ter que se converter, mas Deus vai empenhar. Deus vai usar líderes, profetas, Deus vai usar sonhos, visões, Deus vai usar um estudo como esse, uma palavra como essa, Deus vai usar um louvor, Deus vai usar uma situação, Deus vai usar um monte de jeito para fazer com que aquela pessoa volte para a sua presença. Agora, quando a pessoa não quer de jeito nenhum, aí Deus então lava as mãos, aceita daquela pessoa, aí não tem mais jeito. Mas enquanto houver fôlego de vida e a pessoa mostrar que ela realmente quer, Deus vai fazer tudo que ele puder para trazer essa pessoa para a sua presença. Por quê? Porque o inferno é terrível. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Por isso ele empenhou e empenha tudo que ele pode para resgatar o pecador. Ele se alegra quando encontra, Lucas 15, 6. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Ele faz uma festa que em termos financeiros é maior o gasto de todos ali os itens que ele usa na festa do que a própria ovelha, para ver que o valor ali não era financeiro, era porque ele é realmente pastor e o pastor ama as suas ovelhas. Então Deus nos ama, por isso que ele quer você de volta. Talvez você pode achar que Deus te ama porque você é talentoso, porque você tem capacidade, porque você é inteligente, porque você... Não, é porque você é ser humano, é porque você é gente, porque você é pessoa, só por isso. Deus nos ama
só por sermos gente. Enquanto o mundo hoje em dia está se levantando contra a gente, pessoas estão odiando pessoas, Deus ama a gente, Deus ama a pessoa. Foi por nós que ele mandou seu filho. Então ele vai empenhar coisas assim em termos financeiros bem alto. Para quê? Para resgatar a nossa vida. Olha o preço de Jesus. Olha o preço que Jesus pagou. Pedro diz que nós não fomos comprados com preço de sangue de bode ou de ovelha, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Então, quanto você acha que valeria, em termos financeiros, o preço da vida de Jesus? Nesse mundo não teria. Se uma alma como a nossa não tem preço nesse mundo, imagine a alma de Jesus. Está entendendo? Mas Deus a empenhou tão somente para pagar o preço do nosso pecado. Por isso que você precisa entender nessa noite que a tua volta, está entendendo? É esperada por Deus. Deus espera a tua volta. Deus empenhou para que você fosse resgatado, para que você fosse trazido de volta e parasse de viver essa vida miserável que você está vivendo. A parábola da dracma perdida enfatiza a busca de Deus. Aqui fala de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma, e de repente ela percebe que está perdida, ela precisa achar. E o que ela faz? Ela pega, acende a candeia, ela vai à casa e ela busca com diligência até achar. Existem várias histórias que contam sobre essa dracma, mas eu não quero me ater a isso, mas só mostrar a importância dessa dracma para aquela mulher, e é por isso que ela empenhou tanto em iluminar a casa, em varrer a casa para poder achar essa dracma. O que nós podemos entender é que antes de Cristo na terra, havia trevas na terra, porque Satanás estava governando e reinando absoluto. Mas aí quando Jesus chega, aí a coisa complica. Por que complica? Porque a luz de Deus agora vem para a terra. E Deus começa a iluminar a terra agora. E ele começa a achar aqueles que são seus. Ele começa a achar aqueles que realmente querem Deus. Porque o mundo não está de todo perdido. Existem muitas pessoas que querem Deus. Existem muitas pessoas que querem estar com Jesus. Existem muitas pessoas que querem morar nas mansões celestiais. Existem muitas pessoas que ainda não foram enganadas pelo reino das trevas. Por isso que nesta noite, entendeu? Deus ele empenha o máximo para resgatar você, para trazer você de volta, para trazer você para a casa dele. Amém, Jesus? Glória a Deus. A alegria do encontro, Lucas 15:9. E achando-a convoca as amigas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. O mesmo caso que aconteceu com o pastor que achou a ovelha perdida. Vamos alegrar, vamos festejar, porque agora a dracma que estava perdida foi achada, a ovelha que estava perdida foi achada, e o empenho da festa é maior até mesmo do que o valor financeiro daqueles bens. Por quê? Porque existe um outro valor sobre aquilo. E é nisso que você precisa entender. Deus tem um valor muito grande sobre as nossas vidas que está acima de qualquer questão financeira. E Deus, ele nos ama tanto que ele mandou aquilo que ele tinha de mais valor pelas nossas vidas, que é o seu próprio Filho. Então, nessa noite, o Senhor te chama porque ele quer resgatar a tua vida de volta. Ele quer trazer você de volta para a casa dele. Amém? Então, na parábola do filho pródigo, então Deus revela o amor do pai. O pai, ele esperava o retorno, que são 3 parábolas que falam praticamente do mesmo acontecimento, do mesmo evento, do mesmo assunto, né, que é o resgate do que está perdido. E Deus empenha isso para mim e para você nessa noite. Deus empenhou tudo para você voltar para a casa do Pai. O Pai espera o teu retorno. Lucas 15:20. E levantando-se foi para o seu pai, e quando estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Aí fala do filho que volta para a casa do pai, e ele então abraça o pai, e começa então ali a grande restauração do filho, porque ele voltou para a casa do pai. O que significa isso? Significa que todos nós, quando nós nascemos em Deus. E é por isso que o próprio Jesus diz assim: olha, deixai vir as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. E na verdade vos digo que se vocês não se tornar como uma delas, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Então deixa claro para nós que todas as pessoas que nascem nesse mundo, elas nascem junto com Deus, elas estão com Deus. Só que por conta da raiz do pecado, com o tempo essa pessoa tem consciência dos seus atos e começa a preferir distanciar de Deus através das suas ações, através do seu pecado.
E esse afastamento é que nos leva para longe da casa do Pai. E em algum momento, então, Deus nos chama de volta através das lembranças que nós temos, quase que espiritual, de como era bom quando nós estávamos obedecendo a voz do Pai. O Pai terreno, ele é a ilustração do Pai espiritual. Então, quando nós estávamos debaixo da proteção do nosso Pai terreno, eu até ministrei sobre isso, já falei aqui sobre isso, quando nós obedecemos nosso Pai terreno, é como se nós estivéssemos obedecendo nosso Pai celestial, porque o Pai terreno, ele é o representante do céu na terra para nos dar diretrizes santas, para fazer com que a gente viva na presença de Deus. Quando nós obedecemos nosso Pai terreno, e nosso Pai terreno obedece o Pai celestial, automaticamente nós também estamos obedecendo o Pai celestial. E na distância, no distanciamento da casa, com o afastamento das nossas obrigações para com o nosso Pai terreno, a gente começa a fazer coisas contrárias àquilo que nós aprendemos. E isso nos leva muito mais longe de Deus. E nesse momento, então, nós sentimos que estamos errados e precisamos retornar para a casa do Pai. E para a casa do Pai, agora adulto, já não é para a casa do Pai, porque muitos dos nossos pais até faleceram, mas é voltar para aquilo que é certo, para aquilo que Deus determinou na nossa vida. Por isso que eu tenho muita pena dessa geração, porque daqui mais alguns anos o mundo não terá mais referência de pai terreno que inspire, que seja como o Pai celestial. E muitos perdendo essa referência, elas não terão vontade de voltar para casa, de voltar ao ser obediente, ser humilde, ser simples e fazer aquilo que a palavra do Senhor manda. E nesse momento aí, com certeza, o inimigo já vai enredar muita gente e vai levar muitas pessoas para as trevas, porque elas não têm lembrança do céu. Eu quero nessa noite dizer para você, Deus quer a sua volta. Deus quer que você volta para a presença dele, para a humildade e a simplicidade de coração e para viver os princípios que ele estabeleceu. E quando isso acontece, a Bíblia diz que o pai começa então a restaurar o seu filho. O pai restaura o filho que voltou, Lucas 15:22. Mas o pai disse aos seus servos, trazei a melhor roupa. Jesus, ele lê Apocalipse, ele diz assim, vocês dizem que vocês são ricos, abastados, falando para a igreja de Laodiceia, mas ele diz assim, mas eu digo, vocês estão, sabe como? Vocês estão nu. Ele diz, vocês são pobres, cego, miserável e nu. Quer dizer, verdade é que quando nós estamos longe da presença do Senhor, nós estamos descobertos. No reino espiritual, Satanás sabe que nós estamos descobertos, o reino de Deus sabe que nós estamos descobertos. Então nós precisamos voltar para a casa do Pai para se cobrir de glória, para se cobrir de palavra, de princípio, porque a palavra de Deus ela é roupa, ela é vestes. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos despir do velho homem, que é tirar a roupa suja do pecado e nos vestir da glória de Deus. Aquela glória que quando Adão estava no jardim, antes dele pecar, ele estava vestido. E quando ele peca, ele se acha nu. Por que ele acha nu? Se ele sempre teve nu. Mas é porque ele estava coberto de glória, ele estava coberto de obediência. E quando ele peca, ele perde essa referência. E ele vê então o seu estado de pecado. E é isso que Deus está dizendo para você. Você precisa voltar para Deus. Muitas pessoas estão sendo enganadas por Satanás porque não estão vestidos de glória, não estão com o seu colírio nos olhos. E hoje, com toda essa tecnologia, com toda essa modernidade, Satanás tem usado tudo isso para enganar as pessoas, para envolver as pessoas em um manto, muitas vezes aí maligno, fazendo com que as pessoas não consigam enxergar a glória eterna. Mas nessa noite o Pai quer você de volta, porque Ele quer restaurar a sua fé, Ele quer restaurar o seu coração, Ele quer restaurar a tua alma. Deus te chama nessa noite. E a Bíblia diz que o Pai dá roupas, o Pai dá sandália. Por que sandália? Sandália, a Bíblia fala em Efésios que é a preparação do Evangelho, é andar na palavra, é estar na palavra, é viver a palavra, é caminhar na palavra. A Bíblia fala que Deus coloca, que o Pai também coloca um anel na sua mão. Tá? O anel na mão significa uma aliança. Né? Nós só entendemos que anel aqui, o símbolo do casamento, um anel é aliança. Quer dizer, o Pai quer ter aliança com você, o Pai quer que você leve o nome dele, o Pai quer que você leve a palavra dele, o Pai quer que você leve o sentimento dele, o coração dele por onde você for, e para isso você precisa voltar para ser restaurado. Amém? É isso que Deus quer, porque o Pai quer restaurar o filho que estava perdido, o Pai quer restaurar o filho que está voltando. Esse é o grande projeto de Deus, o projeto de resgate de Deus para toda a humanidade, não é? Isso não tem nada a ver com igreja local, não. A igreja local faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas é muito mais do que isso. É você servir a Deus em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância.
É você reconhecer Deus na sua vida. É você ter experiência própria com Ele. Experiência sua. Tá entendendo? Não experiência do outro. Não caminhar naquilo que os outros dizem. Jó, depois da experiência de sofrimento, ele olha e diz assim, olha, hoje eu conheço o Senhor, porque no passado eu conhecia porque me falavam dele de mim, mas hoje os meus olhos o contemplam. Hoje eu contemplo o Senhor, hoje eu vejo o Senhor, é diferente. É essa experiência que o Pai quer ter com você. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas como? Deus é invisível. Como é que a gente vai entrar em contato com Deus? Como é que a gente vai ver Deus? Se você estiver envolvido com Ele, Ele vai mostrar a sua glória. Ele vai te dar experiências. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Deus não é guiado. Nós não somos guiados por aquilo que nós tocamos e vemos. Nós vivemos pela fé. Mas não quer dizer que nós, só pela fé, você não vai ter experiências com Deus. Experiências reais. Deus vai, de alguma forma, falar com você. Deus já vai, de alguma forma, se apresentar. Deus vai, de alguma forma, trazer coisas para você e vai mostrar que é Ele que está fazendo. Ele vai fazer questão de mostrar que é Ele. Amém, Jesus? O amor de Deus, Ele cura a ferida do coração. Ele sara os aquebrantados. Salmo 147, 3. Ele sara os quebrantados de coração. Ele ata as suas feridas. O mundo, ele é perito em traumatizar. Os jovens, os adolescentes, as crianças têm sido terrivelmente traumatizados na sua história de vida. Por que isso? Para trazer dores, para trazer revolta, para os filhos levantar contra os pais, para levantar contra a autoridade. Tudo isso já é feito programado por esse mundo maligno. Satanás sabe que essas feridas vão causar revolta. Eu era revoltado. Quando eu tinha 18 anos, eu era revoltado. 17 anos eu era revoltado. Era um jovem revoltado por muitas coisas que aconteceram na minha vida. Você está entendendo? O diabo sabe que essas revoltas, que esses traumas que ele causou na tua infância, na tua juventude, tudo isso vai ser um empecilho para você conhecer Deus, para você confiar em Deus, confiar nas pessoas, confiar no seu pai, na sua mãe, amar a palavra de Deus. Ele sabe de tudo isso, e é por isso que o inferno investe pesado nessas coisas que traumatizam, que trazem dores profundas na alma da pessoa. Mas uma coisa nós precisamos entender, que Deus, Ele sara as feridas. Quando você vem para Jesus, Ele restaura. Quando você vem para Jesus, Ele arranca tudo. A dor. Porque o Senhor Jesus passou a maior dor que você possa imaginar. Por mim e por você. Então não tenha medo de vir para Jesus hoje. O discípulo Ezequiel está dizendo, porque a gente falar para a pessoa ir para Jesus é muito superficial. A pessoa tem que abandonar qualquer... Não estou entendendo o que você está falando, Ezequiel. Então você tem que vir para Jesus hoje. Você entendeu? Você tem que vir para Jesus, você precisa se entregar para Cristo, você precisa entender que Deus vai curar as suas feridas. Deus vai sarar a tua alma. A Bíblia diz que Ele renova o caído. Isaías 61 diz, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Então Deus, Ele tem um projeto de resgate muito lindo para mim e para você. Deus tem um projeto de salvação, de libertação tremendo e poderoso. E Ele vai fazer isso. Como que Ele vai fazer isso? Quando você vir para Ele, quando você se dobrar diante dEle, quando você se entregar para Ele. Amém? O amor de Deus restaura o propósito na vida do convertido. Deus, Ele tem um projeto para cada um de nós. Deus, Ele tem um plano, uma missão para cada um de nós. Nós não estamos aqui apenas para trabalhar no nosso dia a dia, pegar o dinheiro, comprar e vender. Não. Tem algo mais. Você está aqui para servir o Senhor. Você está aqui para servir a Deus. Você está aqui para ser homem de Deus e mulher de Deus, jovem de Deus, criança de Deus. Você está aqui para poder interpretar, para trazer os céus para a terra. Para Deus mostrar para o mundo a glória dele. Para isso que você está aqui. Então nessa noite, querido, volte para a casa do Pai. Volte para a presença do Senhor. Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Amém? O amor de Deus restaura o propósito da vida do convertido. Deus faz nova todas as coisas. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Emanuel está dizendo que eu sou daqui de São Paulo. Deus abençoe sua vida, Emanuel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para a sua vida, viu?
Amém, Jesus, queridos? Então, nessa noite, tome posse, porque o amor de Deus é que resgata o pecador. E Deus tem empenhado tudo o que Ele pode para te trazer de volta para a presença dEle, para você louvá-lo, para você exaltá-lo, para você engrandecê-lo, para você reconhecer o papel dEle na sua vida, o quanto Ele tem o poder para te dirigir, para te dar ordens saudáveis, que vai salvar a tua vida, que vai salvar a tua casa, a tua família. Quantas pessoas hoje estão muitas vezes perdendo as suas esposas, seus esposos, por quê? Simplesmente por negligenciar os princípios, por não viver aquilo que a palavra de Deus manda. Então, Deus quer você de volta, para que você cumpra o propósito dele. Deus devolve a dignidade. Isaías 43:1 diz: mas agora assim diz o Senhor, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Olha isso, tem algo de mais poder, de propriedade do que isso? Deus está dizendo, tu és meu, eu te remi. O que eu te remi? Eu te comprei, eu paguei o preço do teu pecado. Você pertence a mim, é isso que Deus está falando. Olha que coisa, nós somos tão possessivos com as nossas coisas. A gente às vezes não quer, eu não vou prestar minha ferramenta porque fulano está estrago, não vou prestar meu carro por causa disso. A gente é tão possessivo com as coisas e muitas vezes não entende que Deus, ele olha para mim, para você e diz, vocês são meus, vocês me pertencem. Entendeu, querido? É isso que Deus está querendo dizer. Agora, para que você vai continuar em caminhos estranhos? Para que você vai buscar em outras fontes? Para que você vai pedir socorro para o Egito? Se Deus está com os braços estendidos para te abençoar, para te ajudar, para te livrar, para te proteger, para cuidar de você. O amor de Deus continua chamando hoje. Deus, ele não rejeita quem volta. Jesus diz em João 6,37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Essa é a palavra de Jesus. Não importa o que as pessoas estão dizendo por aí. Eu sei que está tendo muita discussão teológica disso, daquilo, mas o que eu quero que você entenda não é o que as pessoas dizem, mas é o que a palavra de Deus diz. O que as pessoas dizem, querido, não se escreve, mas o que a palavra de Deus fala, você precisa observar. Amém? Então hoje é dia de voltar. Hebreus 3, 7, 8 diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é a noite do resgate, porque o amor de Deus que resgata o pecador está aqui e agora, está aqui hoje para a tua vida. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei como é que está a sua relação com Deus, eu não sei em que nível de fé você está vivendo, mas de uma coisa eu sei, se você estiver fora, Deus está te chamando de volta. Se você parou, Deus está te chamando de volta. Está entendendo? Porque Ele tem muito mais para você. Ele tem a presença dele que pode mudar tudo na sua vida em questão ou em fração de segundos. É essa a palavra que eu tenho para você nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo e Esperança aqui de Campinas, São Paulo. Quero fazer um desafio com você a se inscrever no meu canal, tá ok? Se inscreve lá, vamos junto. Segunda, quarta e sexta nós estamos aqui. Então, somente para ministrar a palavra e orar por você. Se porventura você sentiu tocado no seu coração e quiser nos ajudar na obra, o pessoal do TikTok, nós não temos o Pix da nossa igreja aí, mas o pessoal do Kawaii nós temos. Então, você do TikTok tem que dizer lá no privado, pastor, eu quero dar uma oferta para a igreja. Aí eu coloco o Pix da igreja para você, tá? Especificamente, porque o TikTok não permite. Porém, o pessoal do Kawaii já tem todos os vídeos abaixo. Se você quiser nos ajudar, então vai lá e faz uma oferta e eu estarei orando por você, declarando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém, Jesus? Do mais, nós temos um trabalho também aqui na nossa igreja CS Virtual. Você que não pertence a igreja nenhuma, você que está desviado do caminho do Senhor, você que está paralisado, eu quero chamar a sua atenção para você vir comigo nesse trabalho que nós estamos fazendo, que é a nossa igreja virtual. O telefone é 19 99702 3477. Você pode entrar aqui nesse grupo, você vai fazer parte da nossa igreja virtual e eu serei o seu pastor, o seu líder espiritual, o seu mentor, aonde eu vou estar te orientando sobre a palavra de Deus e te ajudando aí a afirmar e orando por você, pela sua casa, para que você possa permanecer na presença do Senhor Jesus. E quando Jesus voltar, espera aí estar junto com você, abraçado e subindo, né, Aguinaldo? Subindo tudo para a glória. Amém, Jesus? Porque essa é a vontade de Deus, que todos nós estejamos prontos
para o dia, do grande dia, o dia do arrebatamento da igreja. Então eu quero estar com você. Então se você não está frequentando igreja nenhuma, eu quero que você se alie a mim nesse telefone que eu passei, 19 99702 3477, e nós estaremos juntos ali no WhatsApp, aonde eu vou estar ministrando sobre a tua vida, orando por você e fazendo aquele trabalho pastoral que todos precisam. Eu também tenho uma pessoa que me lidera, um pastor que cuida de mim, e eu, assim como eu sou cuidado, eu também quero cuidar de você, espiritualmente, você que está parado. Amém, Jesus? Do mais, não se esqueça de se inscrever no meu canal, e segunda, quarta e sexta, estamos juntos, ouvindo e ministrando e orando, buscando a presença do Senhor. Amém, Jesus? Quero orar por você nessa noite. Feche teus olhos aí, nós vamos orar. Hoje é a noite do teu resgate. Hoje é a noite da tua salvação. Hoje é a noite da tua libertação. O Senhor Jesus está passando por aí, aonde você está, tocando no seu coração e chamando você de volta, dizendo: filho, filha, eu te amo. E foi por você que eu paguei um preço caríssimo. Por isso, nessa noite, eu vim te chamar de volta através dessa palavra ministrada pelo meu servo. Amém? Pai querido, Pai santo, em nome do teu filho amado Jesus, nós oramos, pedimos a tua graça, a tua intervenção, teu socorro. Pedimos que o Senhor entre com providência na vida dos teus filhos que estão longe, alguns que desistiram da caminhada por problemas relacionais. Eu creio que o Senhor é o Deus que está acima de todas as coisas e tem visto o sofrimento e a dor do teu filho. E eu oro por ele e por ela nesta noite e peço que o Senhor venha sobre eles, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor os proteja, que a bênção do Senhor seja de volta estabelecida na vida dele e na vida dela. Eu clamo por eles e os declaro nesta noite abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Não se esqueça que toda segunda, quarta e sexta nós estamos aqui. Estou feliz de ver aqui a Monique, estou aqui o Sandro, Alessandro, também nós vimos aqui, deixa eu ver um outro nome aqui de cima, o João. Que Deus abençoe todos vocês, tá? A Isa, foi muito bom estar com vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Não é fácil não, viu? Uma pressão aqui que você não tem noção.